façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar do desgoverno do Brasil e suas inspirações. Fernandes, o lulista, diz que sonha em transferir a presidência para Sérgio Massa. Claro, o moderado de centro. Porque os lulistas precisam de postes. O próprio Fernandes já é o poste da Cristina Kirchner, e agora eles arrumaram outro poste porque com 160% de inflação fica meio difícil ele mesmo ser reeleito. E o mais engraçado é isso, né? O atual presidente argentino pediu que a turma refletisse como vai se posicionar na eleição. Não podemos dar um passo para trás. De novo, eles estão à beira do abismo e querem tomar a decisão certa, dar um passo para frente, né? Então, segundo Fernandes, o lulista, seu governo é o acontecimento necessário para que a Argentina seja impulsionada de vez rumo ao abismo venezuelano, só se for. Embora não tenha mencionado pelo nome Javier Milei, o primeiro colocado, libertário chamado pela imprensa vagabunda de extrema-direita, o presidente fez menção a ideias defendidas pelo economista liberal, como legalização das drogas, defesa do Estado mínimo. Defesa da legalização das drogas é um erro libertário dele, ele tem tempo ainda para amadurecer. Para Fernandes, quem pensa assim só quer liberdade para ricos e mais pobreza para os pobres. Ainda bem que quem está no poder há bastante tempo na Argentina, então, é a turma socialista, lulista, que está fazendo de tudo para proteger os pobres. Por isso que a inflação, que é o pior imposto que existe para pobres, é só 160% ao ano, né? Porque eles estão protegendo os pobres. Mirando no exemplo da Venezuela. É ou não é? Que já fez o L com mais antecedência. Agricultores da Venezuela denunciam queda de renda após a população consumir menos. Sabe como é que era? Onde há socialismo, começa a faltar tudo, escassez generalizada, prateleira vazia, começam a matar cachorro para comer, cavalo para comer, e os agricultores estão um pouquinho preocupados com essa queda de consumo, onde há democracia relativa, segundo Lula, que sempre pediu votos para o Maduro. E, claro, o outro exemplo do PT é a China. A aproximação do PT com o Partido Comunista Chinês pode trazer riscos ao Brasil, diz reportagem da Gazeta do Povo, que menciona alguns especialistas, entre eles Marcelo Suano, explicando que estreitar os laços dessa forma ideológica é algo perigoso para o Brasil. O cientista político chama atenção para alguns pontos do documento entre o PT e o PCC. O PCC, no caso, não é aquele do diálogo cabuloso, é o Partido Comunista Chinês. Eles querem estabelecer intercâmbios complexos de múltiplos níveis e institucionalizados, com troca de delegações de diversos níveis para fortalecer o estudo mútuo de experiências de governança. Coisa boa para o povo, para o pobre, para o trabalhador, para o empresário honesto, não vem dessa parceria, a gente sabe. Mas esse é o sujeito que os tucanos nos prometeram ia defender a democracia da grande ameaça bolsonarista. Assinaram cartinha, vocês lembram? Então agora, Lula, para cumprir com a expectativa criada pela mídia tucana, vai criar o Observatório da Democracia. Ah, agora sim eu estou mais tranquilo. Tem até na Venezuela isso, onde há democracia relativa. O Jimmy Carter já foi o paspalho a ir lá fazer o papel do paspalho Lewandowski agora, que vai presidir o órgão.
Lewandowski, amigo de família de Lula, que rasgou a Constituição da qual deveria ser o guardião para preservar direitos políticos para Dilma, após o impeachment, e que tão logo saiu do STF, já foi logo contratado pela JBS, dos companheiros lulistas, irmãos Batista. Está tudo muito bem no Brasil, como vocês podem ver. Tanto é que está sobrando tempo para o governo Lula planejar recriar a comissão de desaparecidos políticos, porque eles precisam dessas narrativas. Só falam de Bolsonaro há 9 meses de desgoverno e vão viver eternamente falando dos militares da década de 60, porque eles precisam disso para viver e para bancar a vítima. Se eles olhassem com um pouquinho mais de atenção, não precisa criar comissão para isso, tem um monte de desaparecido político de hoje. Por onde anda o Monark? Exilado aqui nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, esse que vos fala. Tem um monte de desaparecido político no Brasil. No meu caso, não posso ir, nem que eu quisesse. Perdi aniversário de 50 anos da minha irmã. Não posso pisar no meu país, porque meu passaporte está cancelado. Meu dinheiro, fruto de meses de trabalho, dando audiência para a Jovem Pan, que hoje eu me envergonho um pouco, mas na época não, está congelado no banco. Então, olha, não precisa de lupa, olha em volta. Tem desaparecido político de hoje. Só que o regime não é militar, né? É lulopetista. E lulopetistas querem, como Nelson Barbosa, dar subsídios para os companheiros, tipo JBS. E subsídio não é nenhum demônio. Olha o que o companheiro Biden está fazendo, diz aquele que foi um dos responsáveis pelas pedaladas fiscais da Dilma. Pela como é que era? Como é que era o nome daquela porcaria macroeconômica? Nova macroeconomia, sei lá. Feita sob medida para Lula, a PEC fura-teto, acelerou gasto e aumentou dívida do governo, diz a reportagem da Gazeta. Qual a surpresa? Todo mundo sabia que ia acontecer exatamente isso. Era para isso que aprovaram a PEC para furar teto. Enquanto isso, o Ministério de STEP, sei lá, foi escanteado em decisão sobre os precatórios. E ela vai ter que engolir uma vez mais, porque ela não se importa muito em que pese o discurso de mulher empoderada fazer um papel de estátua, de secundário, de coadjuvante. Né? Agosto bate recorde do ano em pedidos de recuperação judicial, revela Serasa. Está tudo indo muito bem, né? Confiança da indústria recua em setembro e atinge menor patamar desde 2020, ano de pandemia, vocês vão lembrar, diz FGV. Lula diz que o país não oferece riscos, mas queda no investimento externo chega a quase 40% desde a posse, diz a reportagem de José Fux no Estadão. Ou seja, o Brasil não oferece risco, mas o desgoverno Lula sim, sob a ótica de quem precisa fazer conta e tirar da gaveta investimentos. E nesse clima, Lula se encontra com Campos Neto, que ele demonizou durante 6 meses como culpado por todos os problemas econômicos do país. Campos Neto teria feito aceno a Haddad, dizendo que o importante é a persistência para cumprir a meta fiscal. Ora, hoje o importante é persistir na meta, é o que a gente tem dito e o que foi delineado com a comunicação oficial. A razão pela qual existe um questionamento é porque precisa de receitas adicionais bastante grandes para cumprir esse número, porque o governo não pensa, em hipótese alguma, em cortar despesas. O problema é, vai haver persistência em atingir a meta? Claro que não. Então, a conclusão do Fernando Urich, do mercado financeiro, aqui, imbuído da ferramenta austríaca de análise, é muito clara. Dólar acima de R$5, petróleo chegando a $100, gasolina e diesel subindo, meta fiscal desacreditada, desancorada. Aqui nos Estados Unidos, o Fed Funds Rate, 5,5% podendo subir mais. O yield
dos Treasury de 10 anos em quase 5%, juros abrindo. Será que nessa conjuntura toda o cupom vai entregar mais 2 cortes de 50 basis points até o fim do ano? Traduzindo em miúdos para leigos em economês, não dá para reduzir juros no Brasil. E não dá para culpar o bode expiatório Campos Neto, nem o BC, nem o cupom, porque não é uma visão isolada dele, é do cupom, e porque as conjunturas todas estão dadas. Só que, se houve uma politização a esse ponto ou não, nós vamos descobrir em breve como é que está o maçarico no cangote do Campos Neto e como ele consegue resistir a isso. Ele tem sido independente, graças à reforma do governo Bolsonaro, mas o tempo vai mostrar. Se você não quer pagar para ver e está assustado com essa dinâmica toda, parabéns. Você é uma pessoa sensata. E eu estou aqui para te ajudar. Então eu recomendo Fair USA, tá aí o QR Code, fala com o Adilson Góes, CEO, o número do WhatsApp dele está aí, o e-mail dele. Ele tem 30 anos de experiência no mercado de câmbio e a Fair USA vai ser a sua solução de câmbio para a sua empresa, para a sua pessoa física, para fazer remessas. Eu usava a consultoria do Adilson Góes. Por que eu não uso mais? Só porque eu não posso. Porque no meu caso, com contas bancárias congeladas pelo ditador Alexandre de Moraes, não tem milagre. Só se ele conseguir, por telepatia, fazer hipnose com o Alexandre de Moraes e falar: solte, descongela. Esse poder eu acho que nem ele tem. Mas para todas as outras questões, sem dúvida vai adicionar muito valor. Fala com a Adilson Góes e não esqueça de dizer que chegou por meio da live Tudo Consta. Para terminar a live de hoje, nós temos essa foto onde dá para ver o presidente, vice-presidente e um pouquinho mais à esquerda ali o Geraldo Alckmin. Ironias à parte, a brincadeira é séria, portanto é tragicômico. Janja viajará com ministros ao Rio Grande do Sul para olhar de perto e anunciar medidas, diz Pimenta. Como rebateu o deputado Sanderson, presidente sabemos que não há no Brasil. Tem um protótipo de populista, demagogo, ditador, corrupto. Pelo visto, vice também não, porque o papel do tucano, Geraldo Alckmin, é decorativo, assim como o de Simone Stepp. Se Rosângela da Silva, apelido Janja, não ocupa nenhuma função pública, muito menos daquelas da chamada linha sucessória, estamos diante de uma usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal? Pergunta retórica, meu caro Sanderson. Sabemos que essa gente não dá a mínima para as regras do jogo, confundem desde sempre partido com governo, governo com Estado, por isso que lá atrás, quando o PT assumiu, Dona Marisa, falecida, que foi culpada por Lula, levou a culpa das falcatruas com as empreiteiras, meteu logo uma estrela vermelha do PT no jardim da Casa Oficial. Essa gente acha que o Estado, a coisa pública, república, é uma extensão da sua tribo, do seu clã, da sua quadrilha. Republicanismo e petismo não habitam a mesma frase, a menos que seja um contra o outro. Não se misturam, é como água e óleo. Muito obrigado a todos. Façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.